A Red Bull enfrentou seu pior momento do ano na Hungria, e por isso as expectativas de Max Verstappen para 2025 se restringem a apenas bons finais de semana aqui e ali. Já se perdeu a conta de quantas vezes Verstappen admitiu que está fora da disputa pelo título deste ano. E agora, restando apenas 10 corridas, parece impossível ele conquistar o 5º título consecutivo. Terminar em nono no Grande Prêmio da Hungria foi um péssimo jeito da equipe entrar nas férias de agosto. É verdade que no ano passado, essa corrida já não tinha sido boa para Verstappen, mas a desse ano mostrou como a Red Bull caiu. Verstappen está 97 pontos atrás do líder do campeonato, Oscar Piastri, e tem mais chances de perder o 3º lugar para George Russell do que defender seu título, já que o piloto da Mercedes está a apenas 15 pontos dele. E como a Red Bull só consegue pontuar com apenas um carro, ela também está fora da disputa no campeonato de construtores. A Hungria acentuou a tendência decadente, e isso mostra a situação em que a Red Bull se encontra. A Red Bull já vinha percebendo essa perspectiva negativa há algum tempo. Por isso, decidiu demitir o chefe da equipe, Christian Horner, no meio da temporada. O substituto de Horner, Laurent Mekies, afirma que a equipe sabe o enorme trabalho que tem pela frente. Mesmo assim, o que aconteceu na Hungria pegou a Red Bull e Verstappen de surpresa, e os problemas podem ser piores do que eles imaginavam. Nem mesmo Verstappen conseguiu salvar a Red Bull em um fim de semana em que ele teve seu pior resultado em um qualify na temporada e também seu pior resultado nas corridas. Sua posição no grid da Espanha foi pior, a 10ª, mas ele tinha sido 5º no qualify e foi punido com a perda de 5 lugares. Na Hungria, a Red Bull estava mal desde o começo, como mostravam as reclamações de falta de aderência geral tanto de Verstappen quanto de Yuki Tsunoda, que foi eliminado no Q1, mas seus tempos de volta estiveram perto dos de Verstappen durante todo o fim de semana. E por mais que a Red Bull tenha tentado novos acertos, Verstappen disse que nada funcionava, o que também deixou o diretor técnico Pierre Vacher intrigado. Isso explica por que a Red Bull e Verstappen não conseguiram repetir as reviravoltas que costumam fazer. Na verdade, as 2 vitórias de Verstappen em 2025 foram em fins de semana que começaram mal. No Japão, por exemplo, Verstappen saiu de um treino difícil para conquistar uma pole position surpreendente e vencer a corrida. Ele também teve dificuldades na sexta-feira em Imola, mas se classificou entre as McLarens e venceu novamente. Mas na Hungria não houve recuperação. A Red Bull não descobriu qual era o problema, e Verstappen disse várias vezes que se soubessem já teriam corrigido. Embora a Red Bull já esperasse um fim de semana difícil na Hungria, Verstappen disse que ninguém achava que seria tão ruim quanto foi. A Red Bull foi brutalmente exposta pelas exigências das curvas longas e de média velocidade do Hungaroring, tanto pelas exigências aerodinâmicas quanto pelo esforço que essas curvas impõem aos pneus traseiros. Lá, até as voltas de classificação exigem gerenciamento de pneus, o que torna os acertos ainda mais complicados do que o normal. O carro da Red Bull tem uma janela de funcionamento tão estreita que quando é preciso adaptá-lo para certas faixas de velocidade, fica fácil se perder. E na tentativa de conciliar as saídas de frente, que protegem os pneus traseiros numa volta de classificação com uma boa duração durante a corrida, o comportamento do carro pode entrar numa faixa em que não há aderência suficiente na dianteira para inserir o carro nas curvas. Grande parte do que os pilotos e a equipe disseram na Hungria se resume à falta de aderência dos pneus, indicando que para ajustar o carro que a pista exige, estava faltando alguma coisa que colocasse os pneus na temperatura ideal e os mantivesse lá. Por isso, a Red Bull teve dificuldades em curvas de baixa e média velocidade, onde a aderência mecânica proveniente do contato do pneu com o asfalto é mais crítica. Mas também não foi coincidência que neste fim de semana, Verstappen tenha falado com certa inveja sobre uma característica que ele viu na McLaren. A McLaren cuida muito bem dos seus pneus, mas Verstappen enxerga mais do que isso. A equipe se destaca em pista com curvas de média velocidade, e seu chefe, André Stella, já havia apontado isso como um dos motivos de tanta força no GP da Bélgica. Verstappen diz que o desempenho da McLaren em curvas de média velocidade é incrível comparado a todo o resto do grid. Mekies também afirmou que onde eles estão nos acabando é nas curvas de média velocidade.
Verstappen ressalta o quanto a frente da McLaren é forte nessas curvas, sem que a traseira perca aderência. É uma faixa que cobre velocidade de 150 a 215 km por hora. E ele diz que esse é um alvo que a Red Bull precisa tentar atingir. É por isso que no Q2, que é a seção mais relevante em termos de desempenho puro, Verstappen perdeu mais de 2 décimos de segundo para a McLaren mais rápida em apenas 3 curvas. A 5, que é uma direita bem longa, e a sequência esquerda e direita após a chicane. Outro décimo foi perdido na última curva. O resto da diferença se explica pela força da McLaren nas curvas mais lentas, embora nas extremamente lentas, como a curva 1, haja mais equilíbrio. As únicas curvas onde Verstappen foi ligeiramente mais rápido foram as de alta velocidade, mas elas são apenas 2 em Hungaroring. A 4, à esquerda, no alto da colina, no início do segundo setor, e a 11, à direita, no final desse trecho. O problema de ser mais forte em alta velocidade é que os carros de Fórmula 1 passam menos tempo em curvas de alta do que nas de média e baixa, e tem muito mais curvas de média velocidade no calendário. Por isso, a McLaren priorizou o desenvolvimento aerodinâmico para essas curvas. Basta lembrar de sua ascensão em 2023, quando brilhou em Silverstone, Suzuka, Losail e Interlagos, todas essas pistas de alta carga aerodinâmica. Ela ainda podia ser forte em outros lugares, como na Áustria e em Singapura, mas ficou meio minuto atrás na Hungria, foi dominada em Zandvoort e sofreu em pistas onde era preciso conciliar o desempenho aerodinâmico e o mecânico, como Spa, Monza e Cidade do México. Isso mostrou o quanto a McLaren precisava evoluir para tornar o carro mais completo. Gerar pressão aerodinâmica e controlar o fluxo de ar em diferentes velocidades e tipos de curva é extremamente complicado. É muito complexo prever como o carro vai reagir quando se muda a direção. Depende do ângulo de curva e de quanto se vira o volante. Velocidades diferentes exigem esterços diferentes, e eles mudam a forma e a direção com que o ar atinge o carro, e ainda tem a influência do impacto do vento. Por isso, um carro pode ser muito bom em alta velocidade, mas não em baixa, porque sua aerodinâmica é eficiente em certas condições, mas não em outras. E não é só o ângulo. Também tem a variação da velocidade com que o carro gira. E nesta geração de carros da Fórmula 1, outro fator importante é a altura em relação ao solo. Em baixa velocidade, o carro anda um pouco mais alto, mas em alta velocidade, o efeito solo o empurra para muito perto do chão. Isso diferencia fundamentalmente o desempenho em alta e baixa. Foi exatamente assim que Stella explicou o desafio de gerar pressão aerodinâmica em diferentes velocidades. Isso se torna muito interessante agora, quando a Red Bull sofre em uma faixa específica de velocidade que a McLaren já dominou. Esse foi o grande projeto da McLaren em 2023, o que mostra há quanto tempo esse desenvolvimento aerodinâmico vem sendo trabalhado e explica por que não é tão simples para a Red Bull entender esse problema e mais ainda corrigi-lo. O desempenho de Verstappen, assim como o da equipe, vem piorando à medida em que a temporada avança. Ele fez quase 18 pontos por corrida nas 7 primeiras etapas, o que equivale a um segundo lugar em cada uma. Nas 7 seguintes, caiu para uma média de 12,2 pontos, equivalente a um quarto lugar, o que é compatível com a luta da Red Bull para ser no máximo a segunda melhor. O desempenho irregular da Mercedes e da Ferrari desestabilizou a disputa pelo segundo lugar. Mas com exceção de Mônaco, a Red Bull se manteve na mesma faixa. Essa é uma parte do problema. Foram muitas atualizações nesse período, mas a equipe continua dependente das características das pistas. Em circuitos de alta velocidade, Verstappen consegue incomodar as McLarens porque os carros usam menos carga aerodinâmica. É o caso de Silverstone e da Sprint Race de Spa. Em praticamente qualquer outro lugar, o jeito é limitar as percas. Considerando a intensidade de desenvolvimento da Red Bull, isso é decepcionante. Vieram novas asas dianteiras e traseiras, sidepods, assoalho, praticamente todas as superfícies aerodinâmicas receberam não só uma, mas várias evoluções. Mesmo assim, Verstappen diz que o carro ainda não está onde ele precisa. Dentro da Red Bull, há consciência disso. As atualizações funcionaram e deixaram o carro mais rápido, mas não resolveram as limitações básicas. A equipe admite que os ganhos não foram suficientes e não corrigiram os problemas de equilíbrio. Por isso, o carro ainda pode ser lento e difícil de guiar,
o que é frustrante para Verstappen em dias como os da Hungria. Parte do problema é que a McLaren continua evoluindo. Ela dita o ritmo desde o início do ano e não parou de melhorar. Na Hungria, Stella disse que ainda não se percebeu o quanto a McLaren evoluiu em 2025. Nos últimos 2 anos, a equipe trazia grandes pacotes aerodinâmicos que eram mais visíveis porque era uma fase acentuada de desenvolvimento. Agora ela está em uma fase mais convencional, com pequenas melhorias em várias corridas, e nem todas na aerodinâmica. Houve ajuste nas suspensões dianteira e traseira para melhorar a sensação do piloto e a tração. Isso tem sido difícil de acompanhar para a Red Bull. Imagine-se então superar. Agora, o foco da Red Bull é o futuro. Mesmo com cláusulas de saída, Verstappen tem contrato até 2028 e tem dado sinais de que gostaria de terminar a carreira na mesma equipe. Mas isso vai depender do desempenho do carro, especialmente agora que a gestão está mais estável. A era Horner terminou dominada por disputas internas. A Red Bull e figuras como Helmut Marko ainda negam a existência de facções, mas se elas não existissem, Horner não teria sido demitido de forma tão inesperada. A realidade é que a equipe sentiu que precisava de uma liderança nova e mais focada. E mesmo sem ter pedido por ela, Verstappen parece ter reagido bem à mudança. Embora não tenha falado muito sobre como as coisas mudaram, ele reagiu com entusiasmo quando lhe perguntaram se a chegada de Mekies era uma oportunidade para mudanças que antes encontravam resistência. Ele respondeu com com certeza, e embora seja cedo, gosta de como Mekies trabalha. Disse que ele é muito motivado e faz constantemente as perguntas certas. Verstappen sabe que isso vai ajudar pouco nessa temporada, mas espera que em 1 ou 2 anos se possa ver sua marca na equipe, e se diz muito animado com isso. Até lá, ele precisa encarar uma temporada em que a Red Bull não será tão competitiva quanto ele gostaria, e torcer para que a equipe não atinja um ponto mais baixo do que o da Hungria.